Vamos lá, vamos para uma aula de lei dos senos, mais uma parte das aulas de trigonometria. Essa aula vai ser dividida em duas partes. Essa primeira parte, ela é mais para aplicação. Eu vou apresentar a fórmula para vocês, não vou fazer nenhuma demonstração, e nós vamos direto para exercícios. Caso você queira entender mais profundamente, a próxima aula vai ser dedicada à demonstração dessa fórmula, certo? Às demonstrações dessa fórmula. Então, se você precisar só da aplicação, essa aula aqui é suficiente. Caso você queira entender mais profundamente, a próxima aula é indicada para você também. A lei dos senos é o seguinte, ela também faz, assim como a gente viu na lei dos cossenos, a relação entre os lados de um triângulo e os ângulos internos. Um triângulo qualquer, não necessariamente um triângulo retângulo como nas razões trigonométricas. Ela vai fazer a relação entre dois lados do triângulo e dois ângulos. Repara a diferença em relação à lei dos cossenos. A lei dos cossenos ela relacionava três lados do triângulo e um dos ângulos. A lei dos senos vai relacionar dois lados e dois ângulos. Aqui a ideia vai ser sempre relacionar um ângulo com o seu lado oposto, ou melhor, um lado com o seno do ângulo oposto a ele. Por exemplo, o A vai ser relacionado com o seno do ângulo A aqui, oposto. Assim como o lado B vai ser relacionado com o seno do ângulo B aqui, oposto. Assim como o lado C vai ser relacionado com o seno do ângulo C aqui, oposto. Então, a lei dos senos diz que existe uma proporção nessa relação. Que quando você divide o A pelo seno do seu ângulo oposto, o valor obtido é o mesmo que você obtém quando você divide o lado B pelo seno do seu ângulo oposto. Assim como o lado C pelo seno do ângulo oposto, e isso vai ser igual ao diâmetro da circunferência que está circunscrita a esse triângulo. É uma aplicação também bastante interessante, certo? Então, a gente está vendo aqui. Vai ser lado sobre seno do ângulo oposto igual a lado sobre seno do ângulo oposto. Vamos ver aplicações para isso? Olha a primeira aqui. Determine o valor de x. Repara, lá na lei dos cossenos eram sempre três lados para serem relacionados em um ângulo, sendo que você teria três dessas informações e estaria procurando uma. Ter as três informações é relativo, a questão pode te dar diretamente ou indiretamente, você fazer algum cálculo que ache uma das informações. Aqui, repara, a gente tem dois lados a serem relacionados e dois ângulos também a serem relacionados, certo? Então, se eu vou relacionar dois lados e dois ângulos, lei dos senos, a gente relaciona o lado ao seno do ângulo oposto. Então, vai ficar x sobre seno de 60 vai ser igual a raiz de 6 sobre seno de 45. Raiz de 6 sobre seno de 45. A gente multiplica aqui cruzado, x seno de 45 é igual a raiz de 6 seno de 60. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. A gente já pode cortar aqui, não é? Corta. E vai ficar o seguinte, Vamos passar o raiz de 2 dividindo? X vai ser igual raiz de 6 vezes raiz de 3, raiz de 18, né? A gente sabe quando você multiplica duas raízes quadradas, mesmo índice, você junta dentro, né? E passa o raiz de 2 dividindo sobre raiz de 2. E a gente também sabe, que quando você divide duas raízes de mesmo índice, você pode botar tudo junto, né? Então isso daqui vai ficar, x igual a raiz de 18 sobre 2. Ou seja, x é a raiz de 9, x é 3. Beleza? Deu para entender a aplicação da fórmula? Vamos para a próxima. Diz assim: determine o valor de x. Novamente, dois ângulos e dois lados. Vamos pegar, o x está oposto ao 30, então vai ser x sobre seno de 30 igual, o 20 está oposto ao 120. 20 sobre seno de 120, multiplica cruzado. Vai ficar x seno de 120 é igual a 20
seno de 30, que vai ficar x seno de 120. Como a gente calcula o seno de 120? Para quem só sabe os ângulos notáveis agudos, certo? Mais para frente a gente vai estudar o círculo trigonométrico, mas por enquanto vamos aqui, ó. Tem uma regrinha. O seno de um ângulo θ vai ser igual ao seno do seu suplemento, 180 menos θ, certo? Ou seja, como é o seno de 120? Seno de 120 é o seno de 180 menos 120. Seno de 120 vai ser igual ao seno de 60. Então, o seno de 120 vai ser raiz de 3 sobre 2. Lembra? Eu falei para vocês na aula de lei dos cossenos que o cosseno de θ é menos o cosseno de 180 menos θ. Você inverte sinal. Já o seno é igual, certo? Então vai ficar, ó, x vezes raiz de 3 sobre 2 igual a 20 vezes seno de 30, 1 sobre 2. Corta aqui o 2, vai ficar, passo raiz de 3 dividindo. X igual a 20 sobre raiz de 3. Aqui a gente racionaliza. Raiz de 3 em cima, raiz de 3 embaixo. Então fica x igual a 20 raiz de 3 sobre 3. Beleza? Então esse é o valor do x. Olha essa daqui. No triângulo ABC, os lados AC e BC medem 8 e 6 respectivamente. E o ângulo A vale 30 graus. Quanto vale o seno do ângulo B? Então vamos lá, vamos desenhar esse triângulo aqui. Ele é um triângulo. Opa! Ele é um triângulo ABC, né? A, B, C. Os lados medem. AC mede 8, BC mede 6 e o ângulo A vale, esse ângulo aqui vale 30 graus. Ele quer o seno do ângulo B, esse daqui. Então, ó, dois lados e dois ângulos. A gente vai fazer a relação, ó, dessa forma. Vai ficar 6 sobre o seno de 30 é igual a 8 sobre o seno de B. Multiplica cruzado. 6 seno de B é igual a 8 seno de 30. Seno de B é 8 vezes seno de 30 é 1 sobre 2, né? Vou deixar o 6 aqui ainda, para ficar mais fácil. Então, ó, o seno de B vai ser 8 sobre 2, 4. Passo o 6 dividindo, 6. Com isso, o seno de B é 2 terços. Ah, mas qual o ângulo da tabela trigonométrica dos ângulos notáveis tem seno 2 terços para eu descobrir o ângulo? Não é um ângulo notável. Mas repara que a questão não pediu quanto vale o ângulo, ela pediu o seno do ângulo. Então é essa daqui que ela quer. Beleza? Vamos mais uma. Calcule o raio de um círculo circunscrito a um triângulo ABC, sabendo que o lado BC mede 18 centímetros e o ângulo A mede 120. Então a figura vai ser algo desse tipo aqui, ó. Onde esse ângulo aqui mede 120, né? E o BC mede 18, certo? Ele quer... O que ele quer? O raio do círculo circunscrito. Então, ó, o raio vai ser algo assim. O que a gente sabe? A gente sabe que A sobre seno de A é igual a 2R, não é isso? Então vai ficar, ó, 18 sobre seno de 120 é igual a 2R. E o R é o que eu quero. Então vai ficar 18 igual a 2R vezes o seno de 120. Ou seja, seno de 120, raiz de 3 sobre 2. Vamos inverter aqui, ó. 2R vezes raiz de 3 sobre 2 igual a 18, ó. Corta aqui, vai ficar o quê? R igual a 18 sobre raiz de 3. Passa a raiz de 3 dividindo. Racionaliza. Nós temos que R é 18 raiz de 3 sobre 3. Ou seja, o R é 6 raiz de 3. Beleza? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. E, novamente, caso vocês achem que é interessante se aprofundar mais na teoria, assista a próxima aula. Deixa aquele like aí, comenta, se inscreve no canal e até a próxima, galera. Fui!